Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento à nossa série que fala sobre os artigos do Credo. E hoje nós estaremos falando com vocês sobre o 7º artigo do nosso Credo Apostólico. E é bastante extenso, vou tentar fazer em apenas um vídeo. Se não for possível, nós seccionamos em 2. Mas antes de iniciar, gostaria que você deixasse o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, para que a gente possa estar cada vez mais evangelizando através das obras de misericórdia, através dos canais de comunicação que são colocados à nossa disposição. Muito bem. O 6º artigo terminava dizendo assim, que Jesus subiu aos céus e que estava sentado à direita do Pai. E neste 7º artigo, nós estamos a dizer que ele virá. Ou seja, o 7º artigo diz assim, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? De onde? Ele está à direita do Pai, então dessa direita do Pai, ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Né? Então veja bem, ele virá, ele voltará para fazer o julgamento, tanto daqueles que já partiram, quanto daqueles que ainda estiverem vivos aqui. Se Jesus voltasse hoje, então nós que estamos vivos também seríamos julgados. Mas é claro que primeiro aqueles que já partiram, que já faleceram. Nós, quando falamos que Jesus vai voltar, a gente lembra que nós temos um juízo que é chamado de particular, que é por onde passa todas as pessoas que morrem. É particular. E nós temos o juízo universal. Esse juiz universal é o juízo final que nós falamos quando todos são colocados diante de Jesus para este grande julgamento. E aí a gente diz, para os bons, o prêmio dos céus, para os maus, o inferno. Após a nossa morte, né, como a gente diz assim, né, quem não tem pecado nenhum, que é uma coisa muito difícil, vai para o céu direto. Quem não tem pecado vai para o céu direto. Com certeza a Virgem Maria foi. Quem tem pecado mortal, olha só, preste atenção. Quem tem pecado mortal vai para o inferno. E quem tem pecados veniais vai para o purgatório. Por isso que a gente fala assim, vale lembrar que o purgatório é certeza de céu. O purgatório, ele é, sem sombra de dúvida, o lugar que só tem uma porta de entrada e uma porta de saída, que a gente poderia dizer, entra-se pela porta dos fundos dos céus, mas entra no céu. Porque o céu e o inferno, eles não têm porta de saída. Se você entrou no céu, é para toda a eternidade. Se você for para o inferno, é para toda a eternidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está em pecado mortal não entra no céu. E depois que você estiver no céu, pode rezar quantas missas quiser, que você não precisa delas. E se você estiver no inferno também, pode rezar quantas missas tiver, de lá você não vai sair. Aí você fala, mas como o senhor está falando isso? Mas por que o senhor reza a missa então? Para que a gente reza a missa? Porque a gente não sabe onde a pessoa está. Né? Agora, é de grande valia para aqueles que estão no purgatório. Rezar pelas almas do purgatório. Na Bíblia, nós temos a prefiguração do purgatório quando Jesus fala de uma prisão, de onde não se sairá antes de ter pago a última moeda. O evangelho que lemos recentemente no domingo, Mateus 5, 26. Na parábola dos devedores, o servo mau foi entregue à justiça, até que pagasse toda a dívida. E Jesus esclarece, assim também vos tratará o Pai Celestial. O céu, então, deve ser desejo de todos nós. O juízo que eu falei final, ele não cancela o particular. Ele apenas completa, na medida em que ali se coloca tudo em público. A morte pode ser terrível para o pecador, mas não para o justo. A morte não deve causar medo para aqueles que são justos. Porque o justo na morte é como uma árvore.
que tomba para reproduzir na eternidade os frutos ainda mais belos. A alma se fixa no estado em que se encontra. Não escolhemos a nossa hora da morte, mas escolhemos o modo de viver. Por isso que eu sempre digo, ninguém pode escolher como morrer, mas todos nós podemos escolher como viver. Por isso que nós devemos viver para Deus. Aí a escolha é nossa. Eu não posso escolher se eu vou morrer no sábado, se eu vou morrer no domingo. Eu não posso escolher se eu vou morrer de Covid, de infarto. Eu não posso escolher se eu vou morrer de acidente de trânsito. Isso não pertence a mim. Agora, como eu vou viver, aí depende de mim, aí depende de você. Em Mateus, capítulo 12, versículo 32, fala também dos pecados contra o Espírito Santo, que são pecados que não serão perdoados. E lá diz assim, nem neste século, nem no século futuro. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele pecado que de maneira consciente, de maneira voluntária, nós recusamos a conversão. Nós não aceitamos o perdão de Deus. E nós não aceitamos a salvação em Cristo Senhor. Isso é o pecado que não tem perdão. Quer dizer, na verdade, não é Deus que não quer nos salvar. Não é Deus que não nos salva, é nós que não aceitamos a salvação. Deus é nosso Pai. É a mesma coisa, você é filho. Mas se você não aceita o teu pai, você foge de casa, não visita mais o pai, recusa a herança que ele vai te deixar. É uma vontade sua. Assim também acontece conosco. Céu, inferno e purgatório, mais propriamente, não são lugares, são estados da alma. É que a nossa mente humana não consegue. Então a gente fica, como se fosse lugar. Quando os anjos e os santos visitam a terra, eles não deixam de estar na presença de Deus. Olha que coisa, mas como é que ele está aqui na terra e está lá no céu? Mas é estado. Olha só, nossos anjos da guarda sempre estão juntos de nós, mas eles vivem no céu. Aliás, já aqui na terra, temos uma pequena amostra disso. Os santos, eles carregam um pedacinho do céu dentro do seu coração. O santo que carrega este céu dentro de si, mesmo nos piores sofrimentos, lá na profundidade da sua alma, permanece a esperança. O inverso acontece com o pecador. O pecador, mesmo com saúde, com dinheiro, com os prazeres e deleites da vida, que o mundo que ele está oferece, o mundo do pecado, se ele parar um pouquinho, ele já vai sentir um vazio em sua vida, que é justamente a ausência de Deus. Tédio, insatisfação, desespero. Só que ele não admite, ele não dá o braço a torcer, porque ele prescinde de Deus. Então ele não quer admitir que precisa de Deus. O homem precisa de Deus. O homem não pode prescindir de Deus. Superemos, meus irmãos, o pavor da morte, que muita gente tem medo de morrer, com o pensamento da imortalidade. Eu vou ler aqui para vocês agora um trechinho de um sermão de São Cipriano. Gente, isso aqui eu estou falando do século III. Preste atenção no que São Cipriano diz. Lembremos-nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o Senhor ordenou a ser rezada diariamente. Que coisa mais fora de propósito. Olha o que ele diz. Coisa absurda. Nós pedimos que a vontade de Deus seja feita. E quando Ele nos chama, quando Ele nos convida para deixar este mundo, nós não obedecemos. Logo, à sua ordem, resistimos, relutamos, como escravos do mundo, não aceitamos, não queremos deixar o mundo. Somos escravos rebeldes, somos levados cheios de tristeza à presença de Deus, saindo constrangido pela necessidade e não por uma vontade dócil.
E ainda queremos ser honrados com os prêmios celestiais. Aqui chegamos de má vontade. Por que então oramos e pedimos que venha a nós o vosso reino? Se nós o recebemos de má vontade, se nós preferimos o cativeiro terreno que nos encanta, por que as nossas preces, frequentemente, repetidas vezes, nós suplicamos para que se apresse a vinda do Senhor? Vem, Senhor, vem, Maranatá. Mas o que eu mais desejo é ficar aqui no reino do mundo, fazendo a vontade do mundo. Pense nisso. Agora já não é de São Cipriano, mas é meu pensamento. Eu sempre digo que muitas pessoas não têm medo de morrer, porque eu tenho medo da escuridão, eu tenho medo não sei do que, não, medo do desconhecido, não. As pessoas, na verdade, não é que têm medo da morte. Elas estão apegadas às coisas materiais e elas não querem deixar. A maioria das pessoas hoje, se a morte chegasse e falasse, vamos, se o Senhor chamasse, vem. Não, Senhor, agora não. Eu vou terminar a faculdade esse ano. Não, Senhor, porque agora que a minha filha vai casar. Não, porque agora vai nascer meu neto. Não, porque agora que eu comprei um carro. Não, porque eu preciso acabar de pagar minha casa. Não, porque eu... Então, quer dizer, o apego a tudo que está aqui faz com que a gente não queira estar diante daquele que é o Senhor da vida. Vamos encerrar este artigo ainda com uma referência ao céu, onde, segundo o próprio Jesus disse, há várias moradas. E essas moradas, ou graus de felicidade, correspondem ao grau de santidade de cada um. É certo que qualquer pessoa morre em estado de graça, vai estar no céu. Mas não é São Francisco ou Santa Teresinha às vezes. Cabe aqui na Terra alargar essa visão. É como um concurso público. Se tem 100 vagas, os 100 primeiros passam, mas tem um que passou com nota 10, e o centésimo às vezes passou com nota 5. Todos eles vão ser funcionário público, vão ser contratados. Todos aqueles que morrem em estado de graça vão estar nos céus, mas existem aqueles que se entregam mais, que se doam mais, e com certeza vai ocupar essas moradas diferenciadas que nós acabamos de falar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.